Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Hoje vamos estar à conversa com o Coronel Carlos Mendes Dias e também com o historiador e especialista em segurança internacional Bruno Cardoso Reis. Bem-vindos. Começamos com o conflito na Ucrânia e com a visita de João Gomes Cravinho e João Costa, precisamente à Ucrânia. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Educação de Portugal chegaram hoje a Kiev, visita de 2 dias. Bruno, qual a importância desta visita? Sendo que João Gomes Cravinho, à chegada, quis de imediato garantir que o apoio de Portugal à Ucrânia vai manter-se mesmo com a mudança de governo em março. Bem, acho que é um sinal realmente de apoio, não é? E num contexto em que, como sabemos, sobretudo do lado dos Estados Unidos, esse apoio parece mais incerto, tem havido um esforço concertado dos países europeus, da maior parte dos países europeus, aqui a exceção, como sabemos, é a Hungria, para deixar claro que do lado da Europa há a intenção de continuar esse apoio, de continuar por vários anos. Houve este apoio ao nível da União Europeia, para o qual todos os Estados-membros contribuem de 50 mil milhões ao longo de vários anos, mas depois há estes projetos de cooperação bilateral que a Ucrânia estruturou também desta maneira, no fundo pedir a certos países para apoiarem em particular certas regiões e certos projetos, por exemplo, no caso de Portugal, esta região e também a questão da educação, e portanto isso tem algum impacto concreto, sobretudo a prazo, não é? Imaginemos que não seja para já, para começar já, mas é um sinal de que esse compromisso é firme. Parece-me que também é claro que, independentemente dos debates políticos internos em Portugal, pelo menos a esse nível, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, há um consenso amplo entre os principais partidos, entre todos os partidos, basicamente, talvez com exceção do Partido Comunista, de que realmente esse apoio é para manter e, portanto, essa declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros português também é uma declaração credível. Realmente ninguém espera que, se viermos a ter um governo liderado pelo PSD, enfim, que será a alternativa mais provável a um governo liderado pelo PS, que haja aí uma mudança. Certamente não no sentido de deixar de apoiar a Ucrânia. Sim, Coronel Carlos Mendes Dias, também lhe parece que o apoio de Portugal à Ucrânia não deve sofrer nenhuma alteração? Sim, eu acompanho. Boa tarde, primeiro de tudo, e em segundo lugar acompanho, digamos assim, as palavras que foram ditas pelo professor Bruno Cardoso Reis. É um sinal de apoio, também é um sinal de, digamos assim, de confirmação da permanência do apoio português à Ucrânia, quer do ponto de vista bilateral, quer no quadro da União Europeia. E também, no fundo, digamos, materializar como parte desse apoio esta área da educação, a reconstrução do tal liceu em Zitomir. Isto é no âmbito do 3º Fórum da Reconstrução de Zitomir que se dá a visita, e por conseguinte a guerra e reconstrução da Ucrânia parece ser o que está na agenda. Logo a seguir, como aqui já foi dito, o apoio no quadro financeiro plurianual da União Europeia, no apoio de 50 mil milhões, que não estamos a falar de material militar, estamos a falar para a, digamos, reconstrução e modernização da Ucrânia até 2027. Aliás, julgo que 33 mil milhões serão empréstimos e 17 mil milhões serão em subvenções. Mas, portanto, julgo eu que é isso e pouco mais será, e também não haveria nesta altura, do meu ponto de vista, do lado português, mais qualquer coisa a fazer, a não ser que haja qualquer coisa nos segredos dos gabinetes, mas julgo que esta intervenção quer traduzir exatamente isto. Sim. E apoiar um setor muito importante, que é o setor educativo. Entretanto, no núcleo de Kiev, Zelensky admite a substituição de líderes estatais, incluindo Valery Zaluzny, o chefe das Forças Armadas. O presidente ucraniano diz que é necessário um reset, um novo começo. Coronel Carlos Mendes Dias, o que é que isto significa? Um reset, principalmente nesta altura do conflito, já há quase 2 anos de guerra. Pois, verdadeiramente não sei o que é que se pretende dizer com essas palavras. Isto não é, de facto, na componente militar, não é de facto novo. É uma situação que se arrasta, julgo eu, há mais de, talvez, 2 meses. Eu recordo-me, penso eu, que no dia 20 de novembro do ano passado, 21 de novembro, o Sr. Presidente Zelensky demitia, digamos, a general, era uma senhora general, uma senhora general que era diretora, eu vou chamar assim, do equivalente aos nossos serviços de saúde. Também demitiu o general comandante da componente de operações especiais, muito chegadas à Luzhny, e por volta, julgo eu, de 18, 19 de dezembro, se a memória não me atraiçoa muito, até saíram sondagens no sentido de que o próprio Sr. Presidente Zelensky estava a perder a confiança da população ucraniana
teria descido durante um ano de 84% para 66% ou 65%, ao contrário das Forças Armadas Ucranianas e do seu comandante em chefe, Zaluzny, a rondar os 96%, 88% respectivamente. E ainda mais, se fosse à altura as eleições, por exemplo, à presidência, estariam taco a taco e o partido de Zaluzny até perderia muito do que tem hoje no Parlamento, que é cerca de 2/3. Depois houve, digamos, conversas com o comandante das Forças Terrestres, no sentido deste comandante das Forças Terrestres, o general Sirski, poder substituir. Ele disse que não, o general Sirski, e há pouco tempo, há uma estatística, eu nem sei se devo chamar estatística, porque a amostra é tão curta, mas do ponto de vista militar, o que pensavam sobre o assunto, e portanto por motivos óbvios poucos militares responderam, mas os que responderam sobre os postos entre soldados, capitão, eu diria que o apoio a Zaluzny seria universal, por as questões nesse. Todos se manifestaram nesse apoio e contra as lideranças políticas ucranianas. Não sei agora, é claro que eu sei que nesta altura, ou julgo de saber, de acordo com o que me disseram, que até estão incompatibilizados. O general Zaluzny foi demitido, foi readmitido a seguir, mas penso que até será nesta altura o próprio general a querer sair da Ucrânia para não estar ligado às dificuldades que a Ucrânia tem à Avdiivka por, obviamente, falta de meios. E aos outros altos funcionários, tem a ver muitos funcionários, obviamente, que estão a apoiar, eu vou-lhe chamar assim, a corrente do comandante em chefe, que em boa verdade está a ser traduzida no terreno. O uso dos drones é Zaluzny, a lógica da tecnologia como elemento dissimétrico é Zaluzny, o desacordo contra a mobilização militar, isto é, porque do ponto de vista político parece ser muito difícil aquela mobilização que Zaluzny pretendia, é uma fonte de entendimento, mas mantém-se, e julgo que Zelensky também estará a pensar no futuro, no fundo está a pensar quem é que vai liderar a Ucrânia nos tempos que virão a seguir e que pode até nem sair. Sim. Bruno Cardoso Reis, quem é que é mais detalhes sobre este Valery Zaluzny e porque é que Zelensky o quereria tirar também, até porque parece ser uma decisão polémica. O Presidente, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Kiev já criticou também esta possibilidade. Bem, se calhar é precisamente por tudo isto, é porque ele é demasiado popular e porque no fundo não pode haver aqui dois chefes máximos, não é? Quem foi eleito foi Zelensky, independentemente da percentagem de apoio que tenha ou não, é ele que tem a legitimidade, o mandato para tutelar as Forças Armadas e portanto isso é até algo que aconteceu historicamente. Por exemplo, um caso famoso foi o Lincoln durante a Guerra Civil Americana, o general McClellan, com o qual ele estava insatisfeito militarmente e começou a ganhar protagonismo político e a assumir posições até de algum choque público com o presidente Lincoln, foi afastado e substituído pelo general Grant, que lhe dava mais garantias em termos de ser mais proativo militarmente e de ser mais leal politicamente. Eu considero que muitas das declarações de Zaluzny realmente fazem sentido, do meu ponto de vista. Agora, isso não é aqui a questão, não é? A questão não é se eu concordo com o Zaluzny ou não, a questão é, em termos de uma democracia, digamos, funcional, são os líderes eleitos, os líderes políticos eleitos é que definem as políticas, inclusive as políticas de defesa, inclusive as grandes opções, as grandes prioridades em termos de estratégia, e se consideram que um chefe militar, por muito popular que seja, não está a seguir a linha certa, tem toda a legitimidade para o substituir. Agora, isso não vai ter um efeito milagroso em termos de resolver os problemas da Ucrânia. Portanto, e pode ter ondas de choque, essa saída. Sim, no fundo aqui não há, neste momento eu diria que não há boas opções para Zelensky. Por um lado, manter Zaluzny de alguma forma é admitir uma certa desautorização. Ele de facto tem feito muitas declarações públicas, como eu digo, eu até posso concordar com muitas delas, mas cá não devia fazer. Quem deve fazer declarações públicas é o Presidente, ou quando elas são feitas têm de ser coordenadas com o Presidente. E portanto isso é um problema. Por outro lado, afastar um general popular também será um problema, mas claramente Zelensky está a ponderar essa possibilidade. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, tem nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.